Eu sou Carlito Neto e esse é o Sem Politiquês. Pois bem, meu povo, semana iniciando, muita gente curiosa em saber quando é que o Jair Messias Bolsonaro será preso. E a gente já citou aqui, inclusive em lives aqui na Folha em Foco, que a própria defesa do ex-presidente já reconhece que provavelmente no início de novembro ele será levado para o chamado regime fechado, ou seja, vai para o Chilindró. Só que muita gente passou o final de semana falando sobre o aniversário de 15 anos da filha mais nova do Jair Messias Bolsonaro com a Michele Bolsonaro. Muita gente revoltada, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter concedido autorização para que o aniversário fosse comemorado. Muita gente que não entende também como é que funciona o ordenamento jurídico brasileiro. E muita gente que não entende também como é que funciona a chamada prisão domiciliar. Vale lembrar que quem está preso é o Jair Messias Bolsonaro. A filha dele não está presa, a esposa dele não está presa e os demais familiares também não estão presos. Então é evidente, existem algumas restrições em relação a quem pode entrar, quem pode sair, só que algumas rotinas podem ser mantidas, claro, comunicadas às autoridades responsáveis, falando o que é que vai acontecer ou deixar de acontecer para que se tenha ali a festa, como aconteceu, de 15 anos da filha mais jovem do Bolsonaro, que eu vou evitar ficar citando o nome dela aqui, já que ela é menor de idade, pouco importa aqui o nome dela nesse momento, para nossa análise, porque eu vi muita gente reclamando da decisão do ministro Alexandre de Moraes, só que eu não vi muita gente aí discutindo o que pode estar por trás desta decisão do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu que 10 pessoas pudessem participar da festa ali de aniversário da filha mais jovem do Jair Bolsonaro, que completou 15 anos, que aconteceria ali nesse último final de semana, né? Inclusive com a presença da ex-ministra e senadora Damares Alves, com a presença daquela amiga da Michele Bolsonaro, a Rose, que além de ser madrinha da filha da Michele, é uma das melhores amigas da Michele e é aquela moça que emprestava o cartão de crédito. Vocês lembram da Rose, que emprestava o cartão de crédito para Michele? Pois é ela mesma. E o que é que eu preciso trazer para vocês aqui que está passando um tanto quanto despercebido por parte do público? Primeiro, das 10 pessoas que tiveram autorização para poder comparecer ao aniversário da filha da Michele com o Bolsonaro, 8 já frequentam a casa, porque uma parte desse grupo, inclusive, de pessoas, já faz parte daquele núcleo que frequenta a casa do Bolsonaro, inclusive dentro de um grupo de oração. Certo? As outras pessoas que tiveram direito ali a participar desse aniversário estão incluídas ali o maquiador da Michele, o Augustin, que inclusive foi solicitado que ele pudesse pernoitar na casa, mas o ministro Alexandre de Moraes não permitiu. Então, traduzindo, em tese está tudo dentro da normalidade, exceto pelo motivo ao qual o ministro Alexandre de Moraes teria concedido, supostamente, né, um direito que é do resto da família do Bolsonaro. Por quê? Muita gente tem acompanhado que o Bolsonaro quer vender a tese de que ele não está bem de saúde, que ele morre, mas não morre, que a situação dele é complicada, está tentando, inclusive, aplicar para si o artigo 117 da Lei de Execução Penal, que a gente chama de LEP, para poder converter a sua prisão do regime fechado em regime domiciliar. Lá no artigo 117 tem as condicionantes, né, no qual o indivíduo que é condenado ao sistema aberto pode converter essa pena em prisão domiciliar. Eu já expliquei para vocês que, apesar de a lei citar a questão da conversão direcionada apenas para o chamado regime aberto, já existem decisões do Supremo Tribunal Federal que enquadram também condenados no regime semiaberto e no regime fechado a se ter a conversão no regime domiciliar. E é aqui que entra o pulo do gato para mim do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Lá no artigo 117 da Lei de Execução Penal, da LEP, né, no primeiro inciso, por exemplo, fala que um dos critérios para que o indivíduo consiga alterar ou alternar o regime, né, ou mudar o regime de cumprimento da pena do fechado, por exemplo, lá não diz fechado, vale lembrar, lá diz aberto, mas eu já expliquei que tem as exceções que se entendeu também, gerou jurisprudência para o regime semiaberto e para o regime fechado.
E lá no inciso 1º do artigo 117 fala que um dos critérios para que o indivíduo consiga mudar, né, o sistema de cumprimento de pena do fechado para o regime domiciliar é ser maior de 70 anos, por exemplo. O Bolsonaro é maior de 70 anos, porém isso não é o único critério. Basta lembrar que o Roberto Jefferson ficou preso de outubro de 2022 a maio desse ano, inclusive com a descoberta de um câncer maligno sendo tratado há mais de um ano, e apenas em maio desse ano ele conseguiu a prisão domiciliar por motivos humanitários. No caso do Bolsonaro, se vocês observarem, tanto em relação à movimentação das defesas, na última semana se teve inclusive a solicitação da inclusão de uma nova médica na equipe de tratamento do Bolsonaro. O que me chamou a atenção é que eles querem tentar incluir o inciso 2º do artigo 117 da LEP, da Lei de Execução Penal, que diz o seguinte, que além de ter a idade, por exemplo, de 70 anos para solicitar a conversão da pena no regime domiciliar, né, do fechado para o domiciliar, o réu que terá direito, ou melhor, o condenado que terá direito também à aplicação, a conversão dessa pena do regime fechado para o regime domiciliar, seria um réu, por exemplo, que é acometido, um condenado, né, não réu, um condenado, para que fique bem claro, que é acometido por uma doença grave e que a sua ida para o sistema carcerário comprometa o seu tratamento e coloque em risco a sua vida. O problema que o Bolsonaro apresenta dessas crises frequentes de soluço, por si só já fica evidente que não é um problema que geraria essa debilidade que impediria que ele cumprisse a pena no regime fechado. Por quê? Se ele passar mal no sistema carcerário, por exemplo, ele poderá ter o atendimento. Inclusive, a própria elaboração dos relatórios, laudos médicos por parte da defesa do Bolsonaro, que será confeccionada ali por médicos, né, por especialistas, também será confrontada por uma junta médica de especialistas do Estado, que irá averiguar a documentação, que irá averiguar se os exames batem ou não. Mas o que é que me chamou a atenção? Eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ingresso, inclusive, de outras pessoas nessa festa de 15 anos ali, que eu fiz festa entre aspas, mas era uma festinha mesmo, tá, de 15 anos, para, inclusive, quando a defesa solicitar a conversão da pena do regime fechado para o regime domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes irá citar a frequente visita que é feita ao Jair Messias Bolsonaro por várias autoridades públicas brasileiras e, inclusive, a realização de um evento festivo no período que ele estava recolhido em prisão domiciliar. O que isso irá demonstrar, Carlito? Irá demonstrar que ele tem plena capacidade física e saúde para cumprir a pena no regime fechado. Qual que seria, Carlito, a prisão que o Bolsonaro iria cumprir essa pena? Eu já falei, inclusive, durante as lives aqui da Folha em Foco, mas já adianto para vocês o que é que a autoridade jurídica tem feito lá em Brasília, o que é que se imagina que acontecerá. Se imagina que ele irá para o regime fechado, na papuda, mas diferente do que muita gente estava imaginando por aí, ele não ficará junto com os outros presos. Ele ficará em uma ala separada, junto com os outros condenados do chamado núcleo golpista, que ali inclui tanto os membros do núcleo crucial, que é o membro, inclusive, que estaria presente o Bolsonaro, Braga Neto, Ramagem, Almir Garnier e tantos outros indivíduos, assim como também os demais condenados que, inclusive, estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Para quem talvez não tenha entendido a jogada que o ministro Alexandre de Moraes fez, para mim ele fez exatamente o seguinte: concedeu um direito que o Bolsonaro teria, até porque, na verdade, concedeu um direito que a família teria, né? Porque quem está condenado nesse momento e quem está em prisão domiciliar é o Bolsonaro, não é a filha da Michelle, não é a Michelle, não são os demais parentes, tanto que a entrada, inclusive, dos parentes está permitida, assim, inclusive ter autorização jurídica para isso. Só se solicita, evidentemente, que se faça aquela revista dentro dos automóveis, como inclusive preconiza ali as determinações jurídicas, mas eu acredito que essa decisão foi bem calculada e ele vai utilizar isso, creio eu, na hora de negar o pedido feito pela defesa do Bolsonaro para que ele tenha convertido a sua prisão do regime fechado para o regime domiciliar, preenchendo supostamente os critérios técnicos do artigo 117, inciso 1º
1º, inciso 2º especificamente, né, quando diz que ele é maior de 70 anos e ele sendo supostamente acometido por uma doença grave. Tá claro que a doença não é grave, a não ser que surja algo muito relevante que mude isso, né, nos próximos dias. E tá claro que para quem está muito debilitado, muito doente, o Bolsonaro tem mantido uma rotina tanto de visitas e diálogos de horas e horas e horas com políticos, que se a sua condição de saúde fosse debilitante, ele deveria ficar nestes momentos aí que ele está em casa em repouso. E na verdade o que tem acontecido é que a maior parte do tempo ele está sempre recebendo visitas, dialogando por horas e horas e horas, tanto do Ciro Nogueira, quanto do Sóstenes Cavalcante, quanto do Valdemar da Costa Neto, quanto do próprio Tarcísio de Freitas e outras figuras do debate político do campo da extrema-direita no Brasil. Se você tinha percebido isso, comenta aqui. E se você não tinha percebido essa estratégia do ministro Alexandre de Moraes, que volta a dizer, ele não fez isso meramente porque ele está com essa estratégia, não, tá? Ele fez isso atendendo, evidentemente, que a lei determina, mas eu acredito que ele irá inserir isso dentro da negativa quando a defesa do Bolsonaro solicitar a conversão do cumprimento da pena do regime fechado para o regime domiciliar. Comenta aqui embaixo aí o que você achou de tudo isso, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui na Folha em Foco se você ainda não for inscrito e lembre-se, hoje às 13 horas a gente está ao vivo, né, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, 1 hora de política comigo. Então se você acha que esse canal aqui é importante, manda para cada amigo seu para que se inscreva aqui, colabore compartilhando o vídeo, esse canal ainda não está monetizado, inclusive a gente tentou solicitar a monetização dele agora na semana passada, né, entre os dias 10 e 16 ali de outubro, a solicitação foi negativada por conta de algumas horas que a gente tinha batido lá naquela transmissão que a gente fez do julgamento do Bolsonaro. Então a gente vai ter que começar tudo do zero de novo e só pode solicitar de novo a monetização a partir do dia 13 de novembro. Então, se você puder colaborar durante a live, você pode colaborar, inclusive, através do Pix, que vai ficar disponível na live, e através do nosso QR Code, que você pode acessar a nossa vaquinha também do Live Pix, já que esse canal aqui ele é mantido com a iniciativa de colaboração de vocês. O link do Live Pix vai estar, inclusive, no comentário afixado, tá certo? Dito isso, grande abraço, bom início de semana e até daqui a pouco, às 13 horas, aqui na Folha em Foco comigo. Tchau!